Olá, hoje nós vamos apresentar para vocês o trabalho intitulado Verificação da influência do processo produtivo adotado pelas olarias de Juruaçu, Goiás, nas características físicas, mecânicas e geométricas dos seus respectivos blocos cerâmicos. Nós somos do IFG Campus Juruaçu, eu sou a professora Jéssica Azevedo Coelho, e na sequência as alunas Ellen Vale Silva Guedes e Thais Aparecida Moraes farão o restante da apresentação. Nosso trabalho ele vai seguir a ordem de apresentação comum, iniciando pela introdução, o objetivo, a apresentação da metodologia utilizada, os resultados encontrados, a conclusão, a bibliografia e os agradecimentos. Sou a Ellen e vou falar sobre a argila, que é o principal componente utilizado na fabricação dos blocos cerâmicos, devido à sua capacidade de se enrijecer quando submetida a elevadas temperaturas, perdendo, portanto, a sua plasticidade, que foi adquirida quando hidratada. Essa argila movimenta, então, a indústria da cerâmica vermelha, que representa grande parte da indústria do país, uma vez que 90% das alvenarias e coberturas são de cerâmica vermelha. Essa indústria também representa 4,8% da indústria total de construção do país, sendo que desses 4,8%, 63% são de blocos e tijolos cerâmicos. Olá, eu sou a Thais e vou apresentar o processo de produção segundo a Associação Brasileira de Cerâmica. O primeiro passo se consiste na análise do tipo de argila, podendo ser classificada como mole ou dura. Sendo classificada como dura, é necessário passar pelo processo de britagem e moagem. Então, segue-se para o passo 2, que é o processo de dosagem e alimentação. O passo 3 é a desintegração, seguido da mistura, laminação, extrusão e, por fim, o corte. Então, sabendo da necessidade de se estabelecer um padrão de qualidade, a ABNT prevê, então, alguns parâmetros mínimos de conformidade para esses blocos. De acordo com as dimensões efetivas, os blocos individuais devem apresentar mais ou menos 5 milímetros de variação. Em relação já ao lote, em média, ele deve apresentar mais ou menos 3 milímetros. Com relação, então, a septos e paredes externas, o valor mínimo para os septos é de 6 milímetros e para as paredes externas, 7 milímetros. Para o desvio em relação ao esquadro e à flecha, o máximo aceitável é de 3 milímetros, podendo ter 2 unidades não conformes. Em relação à resistência à compressão, o aceitável são valores maiores ou igual a 1,5 MPa, podendo ter 2 unidades não conformes. Em relação à absorção de água, o intervalo aceitável é de 8 a 22%, podendo ter apenas 1 unidade não conforme. Então, levando a necessidade de se estudar essa qualidade do nosso bloco, esse trabalho objetivou verificar, então, a existência entre a relação, a resistência da relação entre a qualidade dos blocos cerâmicos, de acordo com a ABNT, com seus respectivos processos produtivos. Para isso, então, procurou evidenciar as principais influências que podem acontecer nesses blocos e, a partir de então, apresentar os efeitos finais nele. Como metodologia, foram feitas visitas às olarias para a verificação e descrição dos métodos produtivos utilizados. E também foram feitas coleta de amostra. São 3 amostras de cada olaria. Nessas amostras foram realizadas inspeções. E então, com esses resultados, foi possível fazer um estudo da relação entre os resultados das inspeções e o processo produtivo. O resultado do processo produtivo da olaria 1 está esquematizado aqui. No primeiro passo, consiste em colocar a argila na esteira, uma argila que já foi pré-umedecida, e transportá-la até o cilindro, onde ela é destorroada. A partir daí, ela é encaminhada, então, para a máquina maromba, onde ela é misturada, tornando-se mais homogênea, e é corrigida, então, essa umidade de uma forma empírica. A partir daí, então, ela é encaminhada para a extrusora, que é onde o bloco ganha forma, e também, acoplada a essa extrusora, tem um marcador, que imprime nesses blocos as suas dimensões, informações da empresa como nome, CNPJ e também a data de fabricação. Em seguida, esses blocos são transportados por esteiras e colocados em pallets no galpão da própria olaria, onde fica por aproximadamente 3 a 4 dias. Em seguida, eles são encaminhados para a estufa, que ela é aquecida com o ar quente proveniente dos fornos. Esse ar, ele é transportado pelo subterrâneo até essa estufa. Lá, esses blocos ficam cerca de 24 horas antes de serem levados para os fornos,
onde sua queima dura entre 32 e 36 horas. Em seguida, esses blocos recebem, então, uma inspeção visual para verificação de fissuras ou trincas. Se esses blocos apresentarem essas deformações, eles são descartados, se não, eles são colocados nesse pátio e ficam aguardando o transporte. Na olaria 2, o primeiro passo é colocar a argila na esteira, que será levada para o cilindro. A partir do cilindro, ele é levado também em esteiras até a máquina maromba. Na maromba, é adicionado água de forma empírica para umedecer essa argila. Essa argila, então, já umedecida, é encaminhada para a extrusora. Na extrusora, ela recebe o nome da empresa, CNPJ, as dimensões e a data de fabricação. Saindo da extrusora, é então retirado esses blocos, já com suas dimensões, de forma manual e colocado para secar no galpão, ficando 72 horas secando. A partir disso, é levado para o forno, onde ficam 72 horas queimando. Saindo do forno, é feita uma inspeção visual para fim de verificar algumas fissuras ou trincas, e então, se passado nessa inspeção, é colocado à venda. Aqui estão apresentados alguns resultados que foram obtidos previamente das unidades não conformes. Para a absorção de água, ambas as olarias não apresentam unidades não conformes. Já com relação à resistência à compressão, a olaria 1 apresenta 4 unidades não conformes, enquanto que a olaria 2 apresenta 5. Em relação às marcações, novamente, ambas não apresentam unidades não conformes. Com relação ao desvio do esquadro, a olaria 1 apresenta apenas 2 unidades não conformes, enquanto que a olaria 2 apresenta 3. Em relação à planeza das faces, ambas as olarias apresentam 12 unidades não conformes dos 13 blocos cerâmicos. Em relação à espessura das paredes, apenas a olaria 2 apresenta unidades não conformes, que foram 4. E, olhando para a verificação dimensional, a olaria 1 apresenta apenas 1 unidade não conforme, enquanto que a olaria 2 apresenta 9 unidades não conformes das 13 unidades analisadas. Em relação à resistência à compressão, vendo o gráfico, é possível perceber que a olaria 2 obteve mais uma homogeneidade nos resultados. Porém, também é perceptível que o máximo da olaria 1 é de 2,26 e o mínimo é de 0,54. Enquanto na olaria 2, o máximo é de 2,28 e o mínimo é 0,76. Então, é possível perceber que mesmo a olaria 2 tendo uma uniformidade nos seus resultados, a olaria 1 se sai muito melhor. E isso também é visto na sua aprovação. A olaria 1 apresenta 4 unidades não conformes, enquanto a olaria 2 apresentam 5 unidades não conformes. Então, as duas olarias foram aprovadas com relação aos índices físicos. No entanto, a olaria 1 é reprovada devido ao desvio em relação às flechas não estarem de acordo com a BNT e devido também à resistência à compressão não estar de acordo. E a olaria 2 é reprovada devido às dimensões dos septos e das paredes externas, o desvio em relação às flechas e a resistência à compressão também não estarem de acordo. Portanto, é perceptível que a olaria mais mecanizada, ou seja, a olaria 1, teve os melhores resultados no ensaio, apesar de ambas as olarias terem sido reprovadas de acordo com a NBR 15.271, sendo, portanto, necessário modificações em seus processos produtivos. Agora apresentamos as referências que foram utilizadas no artigo e gostaríamos de agradecer ao Instituto Federal Campus Uruaçu pelo apoio a esse projeto e agradecemos também às olarias participantes pela cooperação,